Fala galera, boa noite, começando aqui esse pós-jogo de Grêmio 2, Vasco 1, pelo Campeonato Brasileiro Série B, mais uma derrota do Vasco fora de casa, a 7ª derrota seguida do Vasco fora de casa. Esse time já conseguiu fazer história, né? Porque pela primeira vez na história, o Vasco perdeu 7 jogos seguidos fora de casa. É muita incompetência para conseguir um feito desse. O Vasco que vive aí 20 anos, no mínimo, né, de pura desgraça, né? Na sua história, e mesmo assim não tinha conseguido um feito desse, de perder 7 jogos seguidos fora de casa. Esse time conseguiu 7 derrotas seguidas fora de casa. Bom, peço desculpa aqui pelo atraso no início desse vídeo, né? Eu estava na Arena do Grêmio acompanhando a partida, e aí o jogo terminou, a polícia segurou, né, a torcida do Vasco lá por cerca de 1 hora, liberou a gente do estádio só 1 hora depois. Sinceramente, eu não estava afim de ficar ali gravando no estádio. Eu quis primeiro digerir essa derrota, né? Curtir minha fossa sozinho para quando chegasse aqui no hotel, pegar a câmera aí e falar sobre essa partida. Bom, você que não assistiu o jogo, você pode acompanhar os melhores momentos lá no OneFootball. Vai estar passando o QR Code daqui a pouquinho na sua tela e o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá no OneFootball já tem em Full HD, né, os melhores momentos dessa partida entre Grêmio e Vasco da Gama. Você vai poder ver lá. Se você ainda não viu, você vai poder ver o quão bizarro foi o primeiro gol que o Vasco levou. E se você já viu, vá lá para você ver de novo, para você ficar pé da vida de novo. Porque, minha Nossa Senhora, como pode levar um gol daquela forma, né? Não existe. Não existe. Enfim, vamos lá. O Vasco se complica bastante, né, no campeonato agora, apenas 1 ponto de vantagem para o Londrina, e o que mais preocupa no momento não é nem esse pontinho de vantagem, né, uma vantagem pequena e tal, mas o que preocupa é o momento do Vasco, é o psicológico do Vasco. O Vasco no momento é um time muito frágil psicologicamente, parece que é um time que não tem mais cabeça, que no momento derradeiro do campeonato, né, o momento mais importante do campeonato, que é essa reta final, o Vasco está completamente fragilizado psicologicamente. É um time que quando leva um gol, desmonta, o time acaba, o time não tem poder nenhum de reação. Cara, eu não sei vocês, mas pelo menos eu, sempre que o Vasco está atrás do placar, eu não tenho esperança nenhuma do Vasco virar a partida. Zero, nenhuma. Até porque o Vasco não vira um jogo desde Brasil de Pelotas e Vasco, que foi a segunda ou terceira rodada, se eu não me engano, a terceira rodada do Brasileirão Série B do ano passado. Então, cara, tem mais de ano, tem quase 2 anos que o Vasco não vira uma partida. O lema de time da virada não existe mais, porque o time não vira mais jogo nenhum. E aqui, quando o Grêmio faz o segundo gol, eu já larguei de mão. Eu sabia que o Vasco não ia conseguir achar um empate, e muito menos encontrar uma virada na partida. E foi assim contra o Brusque também. Quando o Brusque faz 1-0, eu já não tinha mais esperança do time arrumar nada. É um time muito frágil psicologicamente. É um time também que fisicamente, cara, tá acabado. O Vasco perde fisicamente contra todos os outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde a saída do Zé Ricardo, o Vasco vem se mostrando um time muito frágil também fisicamente. Então, cara, é preocupante porque no momento mais decisivo do campeonato, na reta final do campeonato, o Vasco perdeu força, o Vasco tá patinando, e o Vasco, assim, nesse momento é o favoritão para poder ficar na Série B. É o favorito para poder sair do G4. Porque, sinceramente, jogando do jeito que tá, principalmente fora de casa, cara, como eu disse aqui, 7 derrotas seguidas fora de casa, pela primeira vez na história. A gente tá em 22 anos, no mínimo, né, de desgraça, e mesmo assim a gente não tinha um feito tão pavoroso como esse, de ficar 22 jogos, de ficar 7 jogos seguidos perdendo fora de casa, levando porrada fora de casa. Não é nem 7 jogos sem vencer, não, que achou um empatezinho aqui, um empatezinho ali. Não, são 7 jogos perdendo fora de casa e jogando contra Brusque, contra Ponte Preta, contra Sampaio Correia, contra Vila Nova, contra times fraquíssimos, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, é completamente assustador o buraco que o Vasco se meteu nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E, bom, cara, sobre a partida de hoje, é mais uma derrota, assim, dolorida pelas circunstâncias, né? Pela forma como foi, porque sinceramente, eu acho que o torcedor vascaíno já, que acompanha o dia a dia do clube, não tinha muita esperança do Vasco conseguir vencer o jogo hoje, né? Eu vim aqui para Porto Alegre já sabendo que, cara, conseguir uma vitória aqui seria um sonho, né? O melhor dos mundos. Um time que não vence fora de casa, não vencia já 6 jogos. Dos últimos 9 jogos fora, o Vasco perdeu 8 e venceu 1.
perdeu pro Novo Horizontino, aí ganha do Criciúma e depois perde os outros 7, né? Então, assim, dos últimos 9 jogos fora de casa, o Vasco só venceu 1 e perdeu 8, assim, algo bizarro. Então, sinceramente, não tinha esperança do Vasco sair com uma vitória aqui não. Mas o roteiro da partida, né, se desenhou de que, opa, caraca, pode acontecer alguma coisa aqui. Pô, o Léo Matos faz 1-0 ali logo no comecinho, né? O Vasco abre ali 1-0, pô, o Grêmio com o estádio lotado, a pressão que era contra a gente, daqui a pouco podia virar a favor, né? Que a torcida não ia ter paciência, ia perder ali a paciência com o time do Grêmio, mas, cara, o Vasco abre 1-0 e logo depois o Vasco toma um gol que, sim, meu amigo, tem que ter o psicológico bom para acompanhar, tem que ter. Porque o gol que o Vasco toma é um gol, sei lá, um gol espírita, um gol de pelada, um gol sobrenatural. Cara, eu não posso botar aqui porque dá direito autoral, né? Mas se você não viu o gol, como eu disse lá no início, tem o link aqui na descrição, você pode ver lá no OneFootball. Cara, o jogador do Grêmio, perdão, chuta de fora da área, um chute completamente despretensioso, a bola ia para fora. Um chute completamente despretensioso. E aí o senhor Quinteiro mete ali o mãozão, né? Vai cortar, mete o mãozão na bola de novo. A bola desvia, tira do Thiago Rodrigues, né? E aí o Thiago Rodrigues, na minha opinião, também falhou no gol. Para mim, uma falha conjunta nesse gol. A falha do Quinteiro foi a pior, mas a falha do Thiago Rodrigues também, que a bola vai devagarzinho, o Thiago Rodrigues está caído. E aí ele tenta levantar, ele levanta e cai de novo. Ele buga, ele levanta e cai de novo, se joga assim, igual assim. Não consegui entender o movimento do Thiago Rodrigues no gol que o Vasco toma ali. Para mim foi falha dele e falha do Quinteiro. Assim, o Quinteiro, mais uma vez, num jogo fora de casa, prejudica diretamente o desempenho do Vasco. Porque contra o Bahia foi a mesma história. O Vasco acha um gol, abre 1-0, e aí no momento que o Vasco podia tentar ali, acalmar, jogar a pressão toda para o adversário, o Quinteiro vai e faz uma bobagem, né? Lá contra o Bahia, ele fez o gol contra e recolocou o Bahia no jogo. Contra o Brusque, ele faz um pênalti imbecil, né? Que dá a vitória para o time do Brusque. E hoje, se a bola não entra ali no desvio dele, seria pênalti, porque ele meio que cortou ali com o braço, né? Então, assim, 3 jogos seguidos fora de casa que o Quinteiro entrega a paçoca, que o Quinteiro prejudica o Vasco diretamente. E o seu companheiro de zaga também, o Anderson Conceição, não está vivendo também um bom momento, infelizmente. Então, a zaga do Vasco não vem inspirando confiança, né? A zaga que a gente elogiava bastante no primeiro turno, nesse segundo turno, meu amigo, desandou tudo. A dupla de zaga, os laterais não dá nem para falar, né? Hoje o Léo Matos fez um gol, mas também, enfim, os laterais não dá nem para falar. Mas a dupla de zaga, o goleiro também caiu de produção. Preocupante, cara. O Vasco caiu, o time caiu de produção num momento muito perigoso no campeonato. Bom, o Vasco depois leva o segundo gol ali no contra-ataque, e aí foi o que eu falei, né? Quando o Vasco leva o 2-1 ali, eu já não tinha mais esperança de acontecer nada. Tanto que no segundo tempo o Vasco chegou uma vez só, numa cabeçada ali, no escanteio que o Nenê cobra, uma cabeçada que o goleiro do Grêmio evita ali, o que seria o gol do empate, mas o Vasco pressionou muito pouco, criou muito pouco ou quase nada no segundo tempo, e ali foi só realmente esperar o tempo passar e a derrota se consolidar. Cara, Alex Teixeira muito mal mais uma vez, né? Infelizmente o Alex Teixeira vem sendo aí uma decepção. A gente criou uma expectativa tremenda, né, na chegada do Alex Teixeira, mas até o momento não mostrou que veio. Mais uma partida apagadíssima. Ele sai ali no início do segundo tempo, entra o Tubarão, que também não fez as melhores partidas, mas assim, o Bruno Tubarão pelo menos se movimentava. O Alex Teixeira, sinceramente, tá assustador, o Alex Teixeira nesse retorno. E aí, meu amigo? Agora é mais do mesmo, né? Tudo que eu falar aqui é mais do mesmo. Preocupante a situação do Vasco, preocupante essa sequência agora. A gente joga contra o Náutico em casa e depois pega o Cruzeiro fora de casa. E assim, fora de casa, cara, provavelmente vai ser mais uma derrota, infelizmente. O time é incapaz de pontuar fora de casa. Isso é inacreditável. 7 derrotas seguidas fora de casa. Como é que sobe desse jeito, cara? Como é que um time que quer subir perde 7 jogos seguidos fora de casa? Dos últimos 9, dos últimos 27 pontos disputados fora de casa, o Vasco somou 3. Inacreditável. Enfim, vou ficando por aqui. Deixa aí seu comentário também aqui embaixo. Saudações vascaínas. Eu volto amanhã aí para falar mais sobre o Vasco. Até a próxima. Fui.